Olá pessoal, tudo bem? Nós temos que a guerra entre o Hamas e Israel já levou à morte de pelo menos 3.000 pessoas. A notícia que nos chega agora é de que um hospital na faixa de Gaza foi bombardeado, levando à morte de pelo menos, infelizmente, 500 pessoas, sem contar o número elevado de feridos. Nós podemos fazer menção a uma frase atribuída a Paul Valéry, que diz que a guerra é travada por homens velhos que se conhecem, onde morrem no campo de batalha jovens que não se conhecem. Fecha aspas. Infelizmente, essa guerra já perdura há mais de uma semana e no horizonte não se vislumbra um caminho para a paz. A propósito, nós temos articulações geopolíticas internacionais, inclusive uma das questões importantes a ser lembrada, nós já analisamos isso aqui no nosso canal, é o seguinte: a resposta que Israel tem dado ao Hamas tem sido muito dura, levando à morte de um número muito elevado, infelizmente, de inocentes. Por um lado, nós temos a discussão de que a resposta israelense é desproporcional, e militarmente é, em boa parte. Por outro lado, Israel precisa dar uma resposta, segundo alguns dizem, forte, contundente, para que não se mostre fragilizado diante de uma fronteira onde há muitos inimigos do Estado de Israel. Nós iremos analisar as consequências geopolíticas, eventualmente, da destruição desse hospital na faixa de Gaza, onde ele se localiza e o que se desdobra geopoliticamente a partir daqui. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse e, claro, compartilhe nosso conteúdo. Vocês percebem que sempre feito de uma maneira respeitosa e, claro, tentando trazer pontos de vistas contrários e, obviamente, aprofundando um pouco mais o debate. E se você quer aprender geopolítica, baixe o nosso e-book, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aí uma foto do hospital na região da faixa de Gaza, uma região que se transformou, infelizmente, em um cenário de guerra apocalíptico conforme nós estamos assistindo nos últimos dias. O que houve? Nós tivemos um bombardeio ao hospital. E quais são as consequências geopolíticas deste evento? Vamos tentar compreender. Temos aí que houve, portanto, esse bombardeio. O nome do hospital ali é Al-Ali Baptist Hospital, portanto, hospital árabe localizado no território de Gaza, em especial na cidade de Gaza, que é uma região de enorme densidade demográfica. Nós temos aí, conforme se discutiu, centenas de mortes, infelizmente, e, claro, um número muito significativo de feridos. Além disso, você tem a destruição de uma infraestrutura que é fundamental para recepção, cuidado e minimização das perdas e danos junto à população civil que sofre as consequências da guerra. Então, a perda é tripla pelo menos. Primeiro, o número de mortes, que é lamentável, é triste. Que Deus conforte a todos e dê sabedoria ao homem para que nós cheguemos à paz. Segundo problema, um elevado número de feridos. E terceiro, a destruição de uma infraestrutura fundamental para, repito, minimizar a perda da vida humana, minimizar a dor e, claro, salvar pessoas que estejam feridos diante da guerra. Temos uma crise humanitária, portanto, sem precedentes. O que aconteceu? A destruição de um hospital, o bombardeio a um hospital. Por um lado, nós temos uma acusação muito séria, muito forte, feita a Israel, a discutir que Israel bombardeou o hospital, que teria sido um alvo preciso, até porque, em boa parte, os mísseis que Israel joga na faixa de Gaza, em boa medida, tem uma precisão bastante significativa. Aliás, esta é uma das grandes perspectivas das quais Israel se orgulha de, quando ataca o inimigo, buscar alvos militares precisos e com um nível de precisão muito elevado, com uma grande tecnologia. Por outro lado, há, infelizmente, o efeito colateral. Por mais que nós tenhamos, sim, precisões no míssil, nós temos que muitos deles acabam caindo fora do alvo militar e trazendo consequências muito negativas para o entorno. Especialmente quando nós consideramos que a faixa de Gaza é uma região altamente populosa, densamente povoada, conforme nós já analisamos aqui no nosso canal em outros vídeos, tudo bem? Então, é muito triste. Bom, se por um lado existe a acusação a Israel de que foi Israel quem cometeu tal atentado, por outro lado Israel diz que não. Primeiro porque aquela região onde caiu o míssil não é região de alvo israelense. Primeira coisa que Israel alega. Segundo que, além de não ser alvo israelense,
parte considerável dos mísseis que o Hamas joga cai no próprio território palestino. De modo que quem jogou o míssil no hospital foram os palestinos, no caso ali foi o Hamas. Nós nunca saberemos realmente a verdade. E a chance de aparecer muita gente xingando aqui embaixo, dizendo que foi um, foi outro, é muito grande, é muito, né, alta. As pessoas até xingam a mim, que não tem nada a ver com isso, né? Só estou aqui tentando compreender o que aconteceu e o que acontece no cenário das guerras. Eu vou mostrar para vocês uma série de fotos que são mapas a fim de que nós compreendamos a posição geográfica. Então, a nossa característica do mundo no mapa, assim chamado. Nós temos aí a região da faixa de Gaza, nós falamos aqui numa aula específica sobre o que é a faixa de Gaza, em termos de sua localização geográfica, o seu tamanho e extensão. Quando visualizamos aí, nós temos o seguinte: a faixa de Gaza é uma pequena faixa de terra, pequenininha mesma, né, que nós visualizamos. Aqui nós temos a cidade de Gaza, ok? Ali ao sul nós temos a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, inclusive, que é por onde se busca criar um corredor humanitário. Okay? Então aqui é importante esta região. A região da qual o Estado de Israel mandou que houvesse uma evacuação é esta região aqui, onde os palestinos deveriam sair desta localidade em direção ao sul. Ok? Uma vez que nesta localidade nós temos uma população estimada em 1,1 milhão de habitantes. Fica difícil receber tanta gente em pouco tempo nesta região ao sul da faixa de Gaza, que faz fronteira aqui com Israel. O tamanho de norte a sul aqui, ó, é um tamanho pequeno, é estimado ali apenas em 40 quilômetros, não é? Enquanto que o tamanho de leste a oeste é em torno de 10, 11 quilômetros, então é uma faixa mesma pequena de terra, ok? Muito bem, aqui uma imagem de satélite mostrando o grande aglomerado urbano desta região. Então quando nós temos aí as fotos e os vídeos mostrando a região da faixa de Gaza sendo bombardeada, eventualmente por Israel, você vê claramente um grande adensamento demográfico urbano naquela localidade, tudo bom? E é esta região aí o alvo dos ataques israelenses, mais precisamente os alvos militares do Hamas na justificativa de Israel. Olhando aqui no detalhe, nós temos uma região da cidade de Gaza. Todo este cinza aqui mostra a extensão do espaço urbano, a grande densidade demográfica. Você tem uma enorme densidade demográfica, portanto, o hospital atacado fica nesta região e, portanto, Israel diz que a região onde o hospital foi atacado não é uma região alvo das ações militares de Israel. Por outro lado, o Hamas vai dizer que sim, Israel comete um genocídio contra a população que vive na faixa de Gaza. E quais são as consequências geopolíticas que temos a partir desse hospital sendo destruído? Nós temos um aumento de tensão sem dúvida, né? Infelizmente, e o caminho da paz fica cada vez mais distante. Teremos, sem dúvidas, mais condenações a Israel. Nós temos a Turquia fazendo condenações a Israel e parte significativa do mundo muçulmano. No caso, os persas, e por fim ali o Irã, o Líbano, a Síria, claro, os próprios palestinos fazendo críticas muito fortes a Israel. Agora, em alguns países na Europa, você tem políticos se manifestando contrários a Israel, especialmente na Espanha. Nós tivemos manifestação recente ali de políticos ligados a certa perspectiva ideológica na Espanha fazendo críticas a Israel. Então, o apoio que Israel tem no começo do conflito, lá após ter sido atacado covardemente pelo Hamas, pode se transformar em crítica. Nós falamos disso aqui nos nossos vídeos, tudo bom? Então nós podemos ter como consequência maiores isolamentos a Israel, porque a ONU já condena e diversas instituições da ONU têm condenado Israel, no sentido de que a resposta israelense tem sido desproporcional em relação ao que o Hamas fez. Não é complicado medir isso, mas é desproporcional à medida que milhares de pessoas palestinas civis acabam morrendo em consequência dos ataques que Israel faz. Agora, uma consequência triste mesma da geopolítica é Mahmoud Abbas, que é o líder da Autoridade Nacional Palestina, que representa a Palestina oficialmente em boa medida, que governa a Palestina a partir da Cisjordânia. Este líder palestino teria um encontro com o governo dos Estados Unidos, Joe Biden. O governo americano é um grande fiel da balança na guerra entre Israel e vizinhos. Temos que a visita dos Estados Unidos a Israel certamente poderia buscar um acordo de paz, chamar a mesa de negociações.
ok? Nós temos, claro, nós sabemos, um apoio muito forte dos Estados Unidos para Israel, até porque nós temos navios de guerra importantes, os porta-aviões norte-americanos localizados no mar Mediterrâneo, prontos para ação, caso algum país de porte, especialmente o Irã, busque uma guerra contra Israel no atual momento. Bem, nós teríamos então uma viagem do governo americano para o Oriente Médio para encontrar-se com o governo de Israel e também com a Autoridade Nacional da Palestina ali, o Mohamed Abbas. Mas o Abbas cancela o encontro com o presidente dos Estados Unidos, o que indica uma paz mais distante ainda. Ou o diálogo para a paz fica mais longe de acontecer. Se a Autoridade Nacional Palestina começar a se distanciar do possível diálogo, isto pode insuflar palestinos na região da Cisjordânia a se voltarem contra Israel também. E não necessariamente um grupo específico, como é o caso do Hamas, mas sim a população palestina, que são coisas distintas. Além do mais, uma das consequências possíveis é o isolamento de Israel diante do mundo árabe. A Arábia Saudita mesma, que estava a dialogar com Israel, uma aproximação, já tem se distanciado em alguma medida. Okay? E claro, esse isolamento de Israel pode ser crescente também envolvendo países europeus e mesmo na América como um todo, no nosso continente, países da África e assim por diante. Mesmo porque as condenações a Israel têm sido crescentes, conforme estamos vendo, e isto pode isolar Israel e, claro, tirar o apoio que no princípio eles tiveram. E, infelizmente, chegamos aqui ao final do nosso vídeo com essa notícia muito triste desse hospital que foi bombardeado. Eu vou reiterar a você que compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, as pessoas que querem entender o que está acontecendo no mundo, porque nós tentamos fazer aqui a partir das nossas análises. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo aos nossos alunos, não se esqueçam, respeitem a geografia. E aqui um convite. Se você quer aprender geopolítica e compreender a origem do conflito, com aulas gravadas, aulas ao vivo, grupo de discussões, vem estudar conosco. O nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo tem um link também na descrição do nosso vídeo. Até mais. Tchau, pessoal.